queridos, vamos iniciar então o livro de Malaquias, mas eu quero ler um texto de Malaquias, que é o capítulo 1, são 4 capítulos, 4. Então nós vamos passar 4 semanas, cada domingo um capítulo. Eu achei um capítulo da Bíblia, a mensagem, muito atual. Ele usa outras palavras para falar o mesmo que a Bíblia diz. Mas antes de falar de Malaquias, você sabe que há muitas igrejas, há muitas denominações religiosas, há muitas liturgias de cultos. Tem cultos que têm efeitos especiais, tem cultos gospel, tem cultos da igreja preta, não sei se você já ouviu falar, a parede é preta, marrom, amarelo, vermelho. Eu estou agora exagerando, né? Mas há certas liturgias e formas de adoração, e muitas vezes nós confundimos adoração com performance religiosa. Nós confundimos adoração com estilos, formas de cultuar a Deus. Então, há uma variedade, uma diversidade de formas de adoração. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E o Malaquias chega para trazer algo assim, pesado. Aliás, o livro começa a sentença de Malaquias. Ou em alguma tradução, fala peso, que é uma palavra hebraica que vem ali uma advertência muito séria. Deus está triste com o que está acontecendo com as formas de adoração que o povo está prestando para ele. E o livro é uma forma de diálogo. Deus fala algo, o povo responde. Aí Deus dá a réplica. São 8 diálogos nesse sentido. Deus fala, o povo responde, aí Deus dá a réplica. Então, eu queria que você prestasse bem atenção, que eu vou ler na Bíblia a mensagem, e depois a gente vai ler na Bíblia NVI. Mas eu achei muito, muito legal a maneira da mensagem falar. Uma mensagem, a palavra do Eterno para Israel, por meio de Malaquias. O Eterno disse: eu amo vocês. Lindo, não? Eu amo vocês. Vocês responderam: será mesmo? De que modo o Senhor nos ama? É só olhar. Deus respondendo. É só você olhar para a história. Vejam como tratei você, Jacó, de maneira diferenciada de Esaú. Eu reduzi o arrogante Esaú a um montículo de terra, transformei todo o seu país numa cidade fantasma. Quando Edom, que é a mesma palavra para Esaú, disse: nós fomos arrasados, mas nós vamos nos pôr de pé e nós vamos começar do zero. Porém, o Senhor dos Exércitos disse: pois tentem, para ver no que vai dar. Quando eu os arrasar, vocês vão ficar no chão, as pessoas vão olhar rapidamente para vocês e vão dizer: terra do mal, tribo amaldiçoada por Deus. Está falando de Edom, tá certo? Sim, deem uma olhada na história, vocês vão ver como eu os amei, como eu fui fiel, e vocês vão querer ainda mais, dizendo que o Eterno seja maior ainda e ultrapasse as fronteiras de Israel. Quando vocês reconhecerem isso, vocês vão perceber que eu sou Deus além de vocês. É que eu estou fazendo um acréscimo aqui, tá bom? Não só de vocês, de outros povos. Não é verdade que um filho honra seu pai? Isso é uma verdade universal, não é? Não é verdade, Deus está falando. Não é verdade que um filho honra seu pai e um trabalhador honra seu patrão? Assim, eu sou o pai de vocês. Cadê minha honra? Se eu sou seu patrão, cadê o respeito? O Senhor dos Exércitos de anjos está chamando vocês à responsabilidade. Vocês, sacerdotes, estão me desprezando.
Vocês dizem, lembra que eu falei do diálogo? Ele falou, agora o povo diz, tinha perguntado, como que o Senhor nos ama? E agora o povo responde, como assim? Como nós estamos te desprezando? Com esse culto ordinário, mal feito, desonroso, que vocês me oferecem. E vocês ainda perguntam, o que o Senhor quer dizer com desonroso? O que há de errado no culto? Quando vocês dizem, o altar do eterno já não tem importância, o culto ao eterno não é prioridade, isso é desonroso. Quando vocês oferecem animais imprestáveis, não é emprestáveis, é que não presta, né? Imprestáveis, para o sacrifício no culto, animais de que estão tentando se livrar. Animais cegos, doentes, aleijados. Isso não é desonroso? Tentem aplicar um golpe desse no gerente do banco ou no prefeito. Onde vocês acham que vocês vão parar? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Dobrem os joelhos e orem para que eu seja misericordioso com vocês. Vocês, sacerdotes, meteram todo o povo em apuros. Olha a liderança religiosa. Com esse tipo de conduta, acham que vou prestar atenção em vocês? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por que alguém não fecha as portas do templo, pondo uma tranca? Eita nós, hein? Por que alguém não fecha simplesmente as portas do templo, pondo uma tranca? Assim, nenhum de vocês poderá entrar e brincar de religião, com esse culto sem sentido. Eu não estou satisfeito. O Senhor dos Exércitos de Anjos não está satisfeito e não quero mais esse culto de faz de conta. Eu sou honrado em todo o mundo. E em todo o mundo existem pessoas que sabem me adorar, que me honram e oferecem a mim o melhor que elas possuem. Elas estão dizendo em todos os lugares, Deus é maior. Esse é o Senhor dos Exércitos dos Anjos. Todos menos vocês. Todos menos vocês. Em vez de me honrar, vocês me insultam. Vocês me insultam quando vocês dizem a adoração não é importante. E o que levamos para a adoração não interessa. Quando vocês dizem que coisa mais sem graça, não faz diferença para mim e é um culto. Vocês agem de forma tão arrogante, vocês empinam o nariz. Vocês são arrogantes comigo, o Senhor dos Exércitos dos céus. E quando de fato me oferece alguma coisa, é uma esmola. Algo defeituoso, inútil. E vocês acham que eu vou aceitar isso? É o Eterno que está falando com vocês. Que seja amaldiçoado. Pesado, não é? Por isso que fala peso, né? Sentença. Que seja amaldiçoado aquele que faz alarde, dizendo que vai fazer algo grande para mim, um sacrifício dispendioso, digamos, e que na última hora aparece com algo insignificante e inútil. Eu sou um grande rei, eu sou o Senhor dos Exércitos, honrado em todo o mundo, eu não vou aceitar isso. Doeu, não? Meus irmãos, é um capítulo que fala sobre a adoração que desagrada a Deus. Adoração é algo tão essencial. Adoração é mais importante que evangelismo. Adoração reflete a nossa teologia. Adoração traz desdobramentos para a nossa vida durante a semana. Adoração vai ser para sempre. Outras atividades que nós fazemos são temporais. Lá no céu, não vamos poder mais evangelizar, convidar pessoas para o pequeno grupo. Não. Nós nem vamos nos casar. Agora, aqui entre nós, se a gente não vai se casar,
deve ter algo bem melhor do que o próprio casamento, porque casamento é tão bom, não é verdade? Então é aquilo que Deus falou, que o que Ele preparou, que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram, são aquilo que Deus preparou para nós. Se nós existimos para a glória de Deus, não só quando a gente está reunido, mas no nosso dia a dia, se isso é adoração, Deus faz questão de chamar a nossa atenção para o significado. Então, Malaquias, gente, significa o mensageiro. É o significado do nome dele. Que de mala só tem um nome. Que é um grande homem. Grande homem, grande mensageiro do Eterno. E o povo tem dúvidas do amor de Deus, e aqui está na NVI. Dá para apagar, por favor, essa luz aqui? Uma advertência à palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu vou ler até o versículo 5, tá? Depois eu dou sequência. Eu sempre os amei. Mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor? Todavia eu amei Jacó. Mas rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruímos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos, podem construir, mas eu demolirei, eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Dúvida do amor de Deus. Deus está começando aqui uma mensagem de encorajamento para o povo. Eu amo vocês. Ou, na verdade, né, eu amei vocês. Né? Eu sempre os amei. Eu sempre os amei. Aí o povo pergunta, como assim? Olha, já em Deuteronômio 6:4, o Shema, que significa em hebraico ouça, o grande Shema, ouça Israel. Está escrito lá, amarás o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deus já nos ensinou a amá-lo, porque Ele sempre nos amou. E Deus aqui faz uma retrospectiva de que Ele amou Jacó, ao invés de Esaú. Deus faz uma retrospectiva histórica que esse povo é muito especial para Ele, desde a chamada de Abraão, depois Jacó, que vai se chamar Israel, é um povo especial. Aqui está falando da eleição, está falando da graça de Deus para trabalhar com uma nação, para abençoar todas as nações. E há uma dura palavra de Deus para Edom, porque Edom, que é a mesma coisa que Esaú, é outro nome para Esaú, se tornou um país muito autossuficiente, muito orgulhoso, que quando Israel era invadido, lá em Obadias, você pode ler lá de versículo 8 a 14, fala que esse povo zombava dos israelitas quando eram perseguidos, quando eram oprimidos. Tinha aquela rixa, aquela contenda toda. E a autossuficiência de Edom fez com que esse povo fosse esmagado pela história, por julgamento de Deus. Quando Babilônia invadiu Edom, era julgamento de Deus. Quando Babilônia invade Israel, era disciplina de Deus. Só para você perceber a diferença que Deus vai falar para eles uma retrospectiva. Não dá para explicar eleição nem graça e nem meu propósito agora de manhã. Mas a Bíblia fala que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Nós somos a aliança dos olhos de Deus. Deus está falando para esse povo assim, eu tenho uma aliança com vocês. Vocês não merecem. E vocês esquecem que eu os amo tanto. Já aconteceu com você, de vez em quando, você falar também, como assim? Sabe o adolescente, quando o pai fala assim, filho, eu te amo. Como assim? Eu não ganho, você não me dá o que eu quero? Dá esse tênis mequetrefe? E a mãe fala, não, filho, mas olha a história, eu te amo. Como assim? Como assim? Então, o povo de Deus está com uma atitude de ingratidão. Ingratidão. Mas isso acontece lá com Israel, não é? Não tem nada a ver com a gente. Aí ele continua falando, né? O filho honra seu pai.
Honrar o pai é uma relação de amor, de relacionamento. Honrar o pai, honrar a mãe. Aí Deus usa esse argumento. O servo honra seu senhor, que é uma relação de respeito. Geralmente o empregado respeita seu gerente, seu chefe, seu líder. É uma relação de respeito comum. Deus está falando aqui de situações do senso comum. Não é nenhuma novidade. Mas Deus faz essa comparação, não é? Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta Deus. E aqui uma palavra para os sacerdotes, que eram líderes. Que mais tarde a gente vai entender que esses sacerdotes são corrompidos pelo dinheiro, exploram o povo, são como políticos, não fala tudo que Deus manda falar, vive naquele bem bolado. Então ele começa pela liderança, porque quando a liderança é torta, o povo fica torto. A igreja é um reflexo da sua liderança. O povo e não só a igreja, né? O liderado, ele copia o seu líder. Espera-se do líder exemplo. Tem qualificações na Bíblia, 1 Timóteo 3 e Tito 1, que não estão de enfeite na Bíblia. Não é para a gente olhar, está aqui, mas não precisa ser tão certo. Tem gente que fala assim, mas não precisa ser assim, não é? Por que você tem que estar sempre na igreja? Por que você tem que ser tão assim, justinho? Essas qualificações não estão de enfeite na Bíblia. Continuando. Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda pergunta, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Gente, às vezes nós cometemos certos pecados que nós não percebemos. E nós temos ainda a arrogância, a presunção de não percebemos e quando alguém nos chama a atenção, nós fala, como assim? O que eu estou fazendo de errado? E aí nós colocamos a vida num piloto automático e achamos que a nossa crença está correta, desconhecemos o que Deus pensa, bolamos um Deus que aceita nossos desvios de caráter, nossos desvios de conduta, queremos um Deus que não nos fale o que precisamos ouvir, e sim o que nós gostamos de ouvir, queremos mensagens da Bíblia que coce nossas costas, que nos dê palavra de motivação. Eu quero uma igreja que me deixa sempre up. Eu quero uma igreja que eu me sinta sempre bem. Eu quero uma igreja que só fala de otimismo, de triunfo, que eu vou ganhar, que eu vou triunfar, que eu estou sarado, que eu estou curado. Eu quero igreja assim. Esse negócio de pecado é um atraso, sabe? Esse negócio de pecado, fica lembrando meus defeitos. Deus é amor. No final das contas, lá no juízo final, Deus aceita tudo. Deus é muito bom para você ficar falando de pecado. Aliás, essa palavra está fora de moda. Pecado, palavra obsoleta. Você é crente? Palavra obsoleta. A gente tem umas falhas. Umas falhas. Todo mundo falha. Então, nós vamos assim, abaixando e vamos achando que Deus é um Deus criado à nossa imagem e semelhança e que aceita tudo. Uma vez eu estava num PG. Quem estava lá, eu não estou criticando você não, tá? A gente fala as coisas, aí o povo interpreta errado. Mas foi tão desafinado aquele dia, gente do céu. Eu não sou músico, não entendo muito de música, mas doeu. Aí até quem é muito leigo do que eu, e era um PGzão grande, aí uma pessoa falou assim, puxa vida,
Ainda bem que Deus aceita tudo, né? Gente, uma vez eu estava num culto, numa igreja bem pequena, assim, um irmão pegou um violão e tocou lá de todo jeito desafinado. Eu vou cantar uma besteirinha aqui para Deus. Gente, às vezes nós não temos ideia do que nós falamos. Eu até corrigi aquele pensamento, né? Falei assim, não é que Deus aceita tudo, né? Nós temos aqui nossas limitações, né? Ainda bem que Ele é tão misericordioso que Ele provavelmente não vai levar em conta. Não estou dizendo que todos nós temos que ser músicos, formados, né? Muito peritos. Às vezes as igrejas não têm, irmãos, né? Nós somos privilegiados, temos músicos aqui, estudam música, nos servem com maior boa vontade. Tem gente aqui que não é perito, mas dá o seu melhor. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que essa atitude nossa de que Deus aceita qualquer coisa é o que estava permeando a comunidade de Israel. Qualquer resto a gente leva para a igreja. Coisa boa é para a gente. Por isso que o Ageu, que viveu uns 70 anos antes de Malaquias, ele fala assim, vocês se preocupam tanto com suas casas, vocês compram as melhores mobílias, os melhores enfeites, tudo de primeira para suas casas. Mas quando se fala do templo, que o templo tinha sido reconstruído, vocês trazem tudo de segunda, tudo meia boca. Vocês trazem para oferecer para Deus. Vocês acham que Deus precisa de esmola? Ageu, Zacarias, Malaquias, Neemias, Esdras são pós-exílio. Só para a gente se situar aqui. Tá certo? Malaquias ele está falando uns 70 anos depois desses. Então, o que aconteceu? O templo foi reconstruído por Esdras. Estão comigo? Tem um passarinho aí, né? O templo foi reconstruído por Esdras. Os muros foram reconstruídos por Neemias. Zacarias foi um profeta também chamando o povo à razão. Nenhum deles está condenando idolatria. Porque idolatria é condenado antes da Babilônia. O povo foi vacinado na Babilônia e nunca mais se tornou idólatra como aquele sincretismo religioso antes. O que eles estão falando é do culto, da essência da vida. Surgiu uma nova geração nesses 70 anos após a reconstrução do templo. E essa nova geração ouvia falar sobre Deus, mas não andava com Deus. É um risco que algumas vezes a gente traz para a nossa realidade. Você procurou andar com Deus, buscar o Senhor, e nossos filhos podem crescer apenas ouvindo falar de Deus, mas não ter uma experiência com Deus. Não nascer de novo. Não ter um coração mudado, e sim ter uma máscara, um verniz de religiosidade, de bom comportamento, de boa moral, mas o coração não foi alcançado pelo Evangelho. Essa geração, eles vão ao culto como obrigação. Sabe, quando a pessoa está acostumada à religião, ao compromisso de comparecer ao culto, e foi ficando confortável, foi ficando acostumado, já não ia de coração, a pessoa já não cantava, falando, Deus está falando comigo nessa música. Quando a palavra era ensinada, canseira. Você viu aqui no texto? Que canseira está nesse lugar. Demora. Aquele ali levanta e sai. Aquele ali só chega atrasado. Eu devia ter outro lugar mais interessante, sabe? Eu devia estar num lugar melhor. Tinha muito do humano no culto.
muito do humano, dos pensamentos, dos planos, dos boletos para pagar. Não havia uma busca por Deus. Era um compromisso religioso de cumprir obrigação. Como eu vou a um shopping, como eu vou a uma loja, pagar uma coisa, eu entro e saio. Gente imoral, que a gente vai ver no capítulo 2, de um sacerdócio totalmente corrompido, politiqueiro, interessado no dinheiro do povo. Então, queridos, continuando o texto, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Lembra que eu falei? Às vezes a gente se acostuma com o raso, com uma vida banal, fútil, para dizer aquelas palavras do Fernando Cortella, né? Inútil, uma vida pequena, fútil, inútil, rasa. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veio mal algum. Tentem oferecer de presente ao governador. Será que ele agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Você já pensou se chamar seu supervisor, o gerente da sua empresa, o dono da sua empresa, se você tem acesso a ele, uma pessoa importante, porque geralmente a gente admira uma autoridade, não é? Aí você chama essa autoridade para vir jantar na sua casa, e você fala para ela assim, meu amor, vamos oferecer aquela que sobrou da lasanha de ontem para a gente oferecer para meu chefe aqui. É isso que a gente faz? A gente quer dar uma boa impressão, não é? Quer dar uma boa homenagem. A gente compra do melhor, gasta até um pouco mais. Até para um amigo a gente faz isso. Até para um conhecido a gente faz isso. Nós não damos resto para as pessoas. Geralmente a gente dá o que a gente tem de melhor. Mas a gente vai acostumando uma vida de culto para Deus que a gente nem se prepara. A gente pega na carteira, Deus aceita qualquer coisa, né? Dá uma merrequinha lá, R$50 para Deus, umas moedinhas. Beleza. A gente não se prepara. Sabe, o animal que era oferecido no Antigo Testamento não é mais necessário hoje. Era uma época que tinha que oferecer um animal que simbolizava um inocente que iria ser sacrificado no seu lugar. O cara colocava as mãos na cabeça do animal, isso é até pedagógico, é de instrução. Ele estava transferindo a culpa dele para um animal. E que tipo de animal tinha que ser? Tinha que ser sem defeito. Tinha que ser o melhor. Saudável. Bom. Excelente. Olha aqui o texto. Vou avançar um pouquinho aqui. Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. E tem todo um protocolo lá. O culto do Antigo Testamento era muito mais exigente do que o nosso culto hoje. Até porque esse animal, ele é símbolo. Um cordeiro era símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Deus não pegou qualquer coisa para nos salvar. A oferta que Deus nos deu de presente foi o suprassumo, o melhor. O mundo inteiro não poderia comprar, salvar. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Por isso que a Bíblia fala que Deus não poupou o próprio Filho, antes o entregou por amor. O melhor que Deus tinha. Então Deus está chateado, porque Deus se entristece também, e nós entristecemos o Espírito Santo. Deus está chateado porque Ele oferece um banquete para nós, a vida para nós. Ele tem uma aliança de amor conosco. Ele se interessa por nós. Ele olha as nações, mas olha o seu povo com um amor todo especial, e esse povo faz pouco caso da bondade, da graça de Deus, como às vezes alguns filhos fazem, de não reconhecimento do papel do pai de provedor,
de orientador, de sustentador, de carinho. Eu lembro daquele provérbio que fala assim: a alma, quando está farta, ela pisa no favo de mel. Ela se acostuma. Chega num culto como esse, está tudo tão bom. Gente já trabalhou, já fez, já edificou esse prédio. Gente já caiu desse prédio. Já se quebrou perna, braço, dente. Gente, deu tanto dinheiro para a gente chegar onde a gente chegou aqui, a compra desse terreno, cada bloco, o esforço dos nossos antepassados. Nós não pensamos nisso, né? E nós achamos que não precisamos contribuir mais na obra de Deus. E quando contribuir, vamos dar qualquer coisa, né? Missões, qualquer coisa. Dízimo, qualquer coisa. Deus vai aceitando as coisas assim. Nós achamos isso. Então, meus queridos, a palavra de Malaquias é uma palavra muito atual. A mesa do Senhor, não? A mesa, tinha a mesa do pão, né? Lá no tabernáculo, tinha vários objetos que cada um significava Jesus. A mesa significava o pão da vida, os pães da proposição. O castiçal significava a luz do mundo, que nunca naquele castiçal tinham 7 lâmpadas, número da perfeição. Significa a perfeição de Jesus. A luz do candelabro, que não podia apagar, sinal de que Jesus é a luz do mundo. Ele está sempre, o sacerdote não podia deixar aquela luz apagar. Lá dentro, uma vez por ano, o sacerdote oferecia um animal. Toda uma beleza, e eles achavam desprezível. Cansaram. E ainda dizem, que canseira. Vocês o quê? Quando vocês... Que canseira. Riem. Vocês riem. Meu irmão, olha, eu confesso para você que me dá tanto nojo. Às vezes eu vejo cortes de cultos no Instagram, YouTube, no Reels, aqueles cortes, chacota. A coisa está tão feia, tão banalizada, que a gente fica assim triste. As pessoas fazem chacota dos crentes. Cada culto horroroso, coisa humana, um sincretismo religioso, uma espiritualidade doente. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete aqueles votos que a gente fala, aquelas decisões que a gente toma após um culto. Eu vou fazer isso, pode contar comigo, eu vou estar lá. Eu dou minha palavra. Você promete, depois sacrifica um animal defeituoso. Se Deus me der esse trabalho, eu vou dar o dízimo de toda a minha renda. Você promete, depois não cumpre. Eu vou ser fiel na promessa de fé. Você fala que vai dar uma contribuição por mês para missões. Aí você não leva adiante. É voto de tolo. Não é? Queridos, é uma palavra que a gente precisa. Agora, eu sou um grande rei. Meu nome é temido entre as nações. Tem uma parte que Deus fala aqui, no 11, do Oriente ao Ocidente, grande é meu nome entre as nações. Sabe essa fala que de vez em quando a gente não gosta de ouvir? Com quem você pensa que você está falando? A gente acha que é uma tremenda arrogância. É ou não é? Mas quando Deus fala isso, baixa a cabeça. Baixa a cabeça. E cuidado com o seu pé quando você entra para adorar a Deus, Eclesiastes 5. Cuida do seu pé. Você está falando com quem? O Criador das galáxias? O Criador dos planetas? O Criador do universo? Isaías fala que as nações são gotas num balde. As nações, nem estou falando de pessoas. Quem é você, formiguinha, que acha que Deus precisa de sua adoração? Quem é você, inseto, que é o que nós somos, vermes, para achar que você é a última bolacha do pacote, que é a igreja, que Deus precisa de você, que Deus precisa de mim?
Quem sou eu para ficar pondo o dedo no nariz do Senhor dos Exércitos? Aquele que, quando Moisés falou, eu queria ver tua face. Você não pode ver minha face, senão você vai ser extinto. Você vai ser eliminado, Moisés. Quem você pensa que é para fazer uma oração tão arrogante? Achar que você é VIP na igreja. Olha, tinha uma época na minha geração que os missionários adulavam as pessoas para virem à igreja. A pessoa faltava num culto, na segunda-feira estava um missionário na casa da pessoa. Vem para a igreja, não abandona a igreja. Pessoas falam assim, pastor, a gente tem que fazer alguma coisa. O povo está indo embora. Tem gente que não gosta mais dos cultos. Temos que fazer alguma coisa, criar um evento novo. Temos que fazer alguma coisa. Será que Deus precisa nos bajular para comparecer a um culto? Será que Deus é carente, deprimido? Como aqueles deuses gregos, quando você assiste alguns filmes aí do panteão grego, eu já assisti alguns que Zeus, né, que é um deus pagão do Monte Olimpo, fala para os outros deuses, o povo está orando tão pouco. Eu já não estou tão forte como eu era antes, porque a humanidade não está orando mais. Você acha que Deus tem comparação com esses deuses violentos, cruéis, criados pela concepção mítica humana? E Deus é incomparável, Deus é único, Deus é excelso, Ele não precisa de nós. Deus sem nós é tudo, você sem Deus é nada, como alguém já disse por aí, não é? Quem somos nós para querer ficar empinando o nosso nariz, achando que somos importantes, que a igreja sem nós não vai para frente? Ah, meus irmãos, que pretensão tola, insensata e idiota. Queridos, vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, que a sua comida é desprezível, e ainda dizem que canseira. Continuando. Aqui a gente vê tudo isso acontecendo. Liderança corrompida, ingratidão, descaso, sacrifícios inaceitáveis, tradicionalismo vazio. O culto tem que ter vida, vida de Deus em nós. O culto tem que ser para Deus. A gente não prepara culto para você. Você quer ser agradado? Vai no shopping. Ah, eu gosto disso, não gosto daquilo. Lá você pode falar. Não quer dizer que a gente não tem que melhorar, tá? Às vezes a gente também fica com pontos cegos. Não é? A organização do culto, os trabalhos da igreja, a gente tem que sempre melhorar. Mas a questão é que às vezes a gente tem um espírito de cliente, de consumismo, de querer poder feito em tudo. E você, está fazendo alguma coisa para ajudar? Ou só aponta? Porque até eu vou apontar vários aqui para você, que a gente às vezes não consegue, porque a gente depende do material humano também. Não é? Então, queridos, Deus é engrandecido entre as nações. Tem gente que está buscando Deus e você vai ter uma surpresa no final. Deus não está limitado aos batistas. Deus não está limitado aos assembleianos, aos nazarenos, aos menonitas, aos presbiterianos. Tem personagens na Bíblia que buscavam a Deus, Naamã, Raabe, no Novo Testamento, Cornélio, aquele centurião que fala, Jesus, nem precisou ir na minha casa. Basta o Senhor dar uma palavra, meu criado vai ser salvo. Tem gente do mundo inteiro assim, buscando a Deus, gente, você vai ter uma surpresa, que não é só você, a fila está crescendo. E fica feliz de estar na fila. Eu não mereço, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui na pontinha da periferia, e essa multidão de nação, de gente indo para o céu, seguindo Jesus. Eu estou aqui, obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aqui está, Senhor, irmãos, para a gente chegar na ceia do Senhor, né? Sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos. Redimidos, né? Comprados, salvos, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados,
mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro, sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Ah, irmãos, que bela cerimônia é a ceia do Senhor. É um capricho. Jesus que criou a ceia. É simples. Às vezes a simplicidade fala mais alto do que a sofisticação. Nosso culto não é um culto espalhafatoso, cheio de personalidades, cantores gospel, celebridades, né? Graças a Deus, que eles sejam salvos, que vão para o céu. Mas a beleza do cristianismo é esse Jesus de Nazaré, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que nos convida para a mesa. Na mesa tem banquete de vida, salvação, santificação, perdão de pecados, justificação. Louvado seja o nosso Deus por isso. Cuidado com suas ofertas. Não dê qualquer coisa para Deus. Seja caprichoso. Não estou falando só de oferta, né, financeira, né? Leia a Bíblia com carinho. Preste atenção nas palavras. Deixa Deus falar ao seu coração. Tem certas passagens que Deus está falando especialmente para você naquele dia. É alimento. Apegue-se àquilo. Fala, Senhor, eu quero viver isso. Ame sua igreja. Não jogue pedra na sua igreja. Não critique a liderança. Às vezes que alguém critica a liderança, é como você chegar debaixo de um pé de manga. As mangas são tão bonitas, né? São tão agradáveis. Ou outra fruta. A pessoa fica jogando pedra, né? Derrubando manga, jogando pedra. Né? O que Provérbios fala? Aquele que come da figueira, cuida. Aquele que come da figueira, cuida da sua árvore. É mais ou menos assim. Não estou lembrado direito. Se a igreja é a nossa figueira, se a igreja é nosso pé de manga, vamos cuidar, vamos adubar, vamos falar bem, vamos encorajar. Se alguma coisa precisa resolver, fale com as pessoas da liderança e se disponha também a servir. Queridos, vamos nos colocar de pé, vamos agradecer pela ceia do Senhor. Vamos agradecer, meus irmãos. Senhor, certa ocasião, Isaías olhou muito para fora e ele pronunciou palavras tão pesadas. Ai de vocês, assírios, ai de vocês, egípcios, ai de vocês, babilônios, ai de vocês, moabitas. Mas depois ele olha para ele e ele fala, ai de mim, quem sou eu, tão pecador? Eu habito no meio de um povo de lábios impuros e eu também tenho lábios impuros. Senhor, é uma mensagem tão pesada para nós, o que eu estou falando hoje. Pesada para mim. Me perdoe. Senhor, perdoe quando a gente se acostuma com uma vida tão mediana. A gente não tem expectativa de Deus, não exercemos a fé. Às vezes a gente vive como nos dias de Eli. As portas se abriam e se fechavam, mas não tinha revelação de Deus. O povo estava anêmico, o povo estava passando fome, o povo estava mal acostumado, e as paixões do povo tomavam conta. Tinha muito humanismo nos cultos, e a palavra era tão rara. Que isso não aconteça conosco, Pai. Obrigado porque temos vivido dias tão especiais, em que a palavra tem habitado de maneira tão rica, tão verdadeira. Pai, a Tua palavra tem afetado nossos corações, tem mudado nossa vida, tem mudado o nosso procedimento no trabalho, em casa com os filhos, com a esposa, com o marido. Tem mudado nossa maneira de ver o mundo. Tem dado para nós, Pai, uma certeza de que Deus está no controle, apesar dos pesares. Ó Deus, que privilégio, Pai. Nos perdoe, Senhor. Se há algo em nosso culto que não te agrada, se há algum comportamento, Pai, que atrapalha nosso culto, que o Senhor não recebe glória, nos perdoe
e nos ajude a perceber, tira as camadas da religiosidade, do fazer por fazer, do fazer emburrado, do servir a Deus como servindo homens. Quebra isso dentro de nós, Senhor. Por favor, Pai, quebra isso dentro de nós. Faz renascer cada vez mais um novo homem apaixonado por Jesus. Apaixonado, para quando a gente ouvir falar, eu amo você, a gente fala também, eu também te amo, Senhor. Eu te amo. Eu te quero na minha vida. Eu quero viver para Deus. Quero fazer de coração. De coração. É para isso que eu existo. E a vida não tem sentido se não for de coração. Obrigado pela ceia, que representa tua prova de amor. O Senhor nem precisa provar, mas está escrito, Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.